Segunda Crônicas 34. Tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar deles nem para a direita nem para a esquerda. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai, e no 12º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém, dos altos, e dos bosques, e das imagens de escultura e de fundição. E derrubaram perante ele os altares de Balins, e despedaçou as imagens, que estavam acima deles, e os bosques, e as imagens de escultura e de fundição quebrou e reduziu a pó, e o aspergiu sobre as sepulturas dos que lhes tinham sacrificado. E os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares, e purificou a Judá e a Jerusalém. O mesmo fez nas cidades de Manassés, e de Efraim, e de Simeão, e ainda até Naftali, em seus lugares assolados ao redor. E, tendo derrubado os altares, e os bosques, e as imagens de escultura, até reduzi-los a pó, e tendo despedaçado todas as imagens em toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém. E no ano 18º do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou a Safã, filho de Azalias, e a Maazéias, governador da cidade, e a Joá, filho de Joacás, cronista, para repararem a casa do Senhor seu Deus. E foram a Ilquias, sumo sacerdote, e deram o dinheiro que se tinha trazido à casa de Deus, e que os levitas, que guardavam a entrada tinham recebido da mão de Manassés, e de Efraim, e de todo o restante de Israel, como também de todo Judá e Benjamim, e dos habitantes de Jerusalém. E eles o entregaram aos que tinham o encargo da obra, e superintendiam a casa do Senhor, e estes o deram aos que faziam a obra, e trabalhavam na casa do Senhor, para consertarem e repararem a casa. E deram-no aos carpinteiros e aos edificadores, para comprarem pedras lavradas, e madeiras para junturas e para servirem de vigas para as casas que os reis de Judá tinham destruído. Sobrescrito 1, sobrescrito 2. E estes homens trabalhavam fielmente na obra, e os superintendentes sobre eles eram Jaate e Obadias, levitas, dos filhos de Merari, como também Zacarias e Mesulão, dos filhos dos coatitas, para adiantarem a obra, e todos os levitas que eram entendidos em instrumentos de música. Estavam também sobre os carregadores e dirigiam todos os que trabalhavam em alguma obra, e dentre os levitas havia escrivães, oficiais e porteiros. E, tirando eles o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada pela mão de Moisés. E Ilquias respondeu, e disse a Safã, o escrivão, achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã. E Safã levou o livro ao rei, e deu-lhe conta, dizendo, teus servos fazem tudo quanto se lhes encomendou. Segunda Crônicas 35. Então Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém, e mataram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do primeiro mês. E estabeleceu os sacerdotes nos seus cargos, e os animou ao ministério da casa do Senhor. E disse aos levitas que ensinavam a todo Israel e estavam consagrados ao Senhor, ponde a arca sagrada na casa que edificou Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não tereis mais esta carga aos ombros, agora servi ao Senhor vosso Deus, e ao seu povo Israel. E preparai-vos segundo as vossas casas paternas e segundo as vossas turmas, conforme a prescrição de Davi, rei de Israel, e a de Salomão, seu filho. E estai no santuário segundo as divisões das casas paternas de vossos irmãos, os filhos do povo. E haja para cada divisão uma parte de uma família de levitas. E imolai a Páscoa, e santificai-vos, e preparai-a para vossos irmãos, fazendo conforme a palavra do Senhor, dada pela mão de Moisés. E ofereceu Josias, aos filhos do povo, cordeiros e cabritos do rebanho. Todos para os sacrifícios da Páscoa, em número de 30.000, por todos os que ali se achavam, e de bois 3.000, isto era da fazenda do rei. Também apresentaram os seus príncipes ofertas voluntárias ao povo, aos sacerdotes e aos levitas, Ilquias, e Zacarias, e Jeiel, líderes da casa de Deus, deram aos sacerdotes para os sacrifícios da Páscoa 2.600 reses de gado miúdo, e 300 bois. E Conanias, e Semaías, e Natanael, seus irmãos, como também Asabias, e Jeiel, e Josabade, chefe dos levitas, apresentaram aos levitas, para os sacrifícios da Páscoa, 5.000 reses de gado miúdo, e 500 bois. Assim se preparou o serviço, e puseram-se os sacerdotes nos seus postos, e os levitas nas suas turmas, conforme a ordem do rei. Então imolaram a Páscoa, e os sacerdotes aspergiram o sangue recebido das mãos dos levitas que esfolavam as reses. E puseram de parte os holocaustos para os darem aos filhos do povo, segundo as divisões das casas paternas, para oferecerem ao Senhor, como está escrito no livro de Moisés, e assim fizeram com os bois. E assaram a Páscoa no fogo, segundo o rito, e as ofertas sagradas cozeram em panelas.
e em caldeirões e em sertãs, e prontamente as repartiram entre todo o povo. Depois prepararam para si e para os sacerdotes, porque os sacerdotes, filhos de Arão, se ocuparam até a noite com o sacrifício dos holocaustos e da gordura, por isso os levitas prepararam para si e para os sacerdotes, filhos de Arão. E os cantores, filhos de Asaf, estavam no seu posto, segundo o mandado de Davi, e de Asaf, e de Emã, e de Gedutum, vidente do rei, como também os porteiros a cada porta, não necessitaram de se desviarem do seu ministério, porquanto seus irmãos, os levitas, preparavam o necessário para eles. Assim se estabeleceu todo o serviço do Senhor naquele dia, para celebrar a Páscoa, e oferecer holocaustos sobre o altar do Senhor, segundo a ordem do rei Josias. E os filhos de Israel que ali se acharam celebraram a Páscoa naquele tempo. E a festa dos pães ázimos, durante 7 dias. Nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel, desde os dias do profeta Samuel, nem nenhum rei de Israel celebrou tal Páscoa como a que celebrou Josias com os sacerdotes, e levitas, e todo Judá e Israel, que ali se acharam. E os habitantes de Jerusalém. No 18º ano do reinado de Josias se celebrou esta Páscoa. Depois de tudo isto, havendo Josias já preparado o templo, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemis, e Josias lhe saiu ao encontro. E mandou mensageiros dizendo: Que tenho eu contigo, rei de Judá? Não é contra ti que venho hoje, mas contra a casa que me faz guerra, e disse Deus que me apressasse: Guarda-te de te opores a Deus, que é comigo, para que ele não te destrua. E os flecheiros atiraram contra o rei Josias. Então o rei disse a seus servos: Tirai-me daqui, porque estou gravemente ferido. E seus servos o tiraram do carro, e o levaram no segundo carro que tinha, e o trouxeram a Jerusalém, e morreu, e o sepultaram nos sepulcros de seus pais. E Jeremias fez uma lamentação sobre Josias, porque as estabeleceram por estatuto em Israel, e eis que estão escritas nas lamentações. Quanto ao mais dos atos de Josias, e às suas boas obras, conforme o que está escrito na lei do Senhor, e os seus atos eis que estão escritos no livro dos reis de Israel e de Judá. 2 Crônicas 36. Então o povo da terra tomou a Jeoacás, filho de Josias, e o fez rei em lugar de seu pai, em Jerusalém. Tinha Jeoacás a idade de 23 anos, quando começou a reinar, e 3 meses reinou em Jerusalém. Porque o rei do Egito o depôs em Jerusalém, e condenou a terra à contribuição de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. E o rei do Egito pôs Eliaquim, irmão de Jeoacás, rei sobre Judá e Jerusalém, e mudou-lhe o nome em Jeoiaquim, mas a seu irmão Jeoacás tomou Neco, e levou-o para o Egito. Tinha Jeoiaquim 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor seu Deus. Subiu, pois, contra ele Nabucodonosor, rei de Babilônia, e o amarrou com cadeias, para o levar à Babilônia. Também alguns dos vasos da casa do Senhor levou Nabucodonosor à Babilônia, e pô-los no seu templo em Babilônia. Quanto ao mais dos atos de Jeoiaquim, e as abominações que fez, e o mais que se achou nele, eis que estão escritos no livro dos reis de Israel e de Judá, e Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. Tinha Joaquim a idade de 8 anos, quando começou a reinar, e reinou 3 meses e 10 dias em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. E no decurso de 1 ano enviou o rei Nabucodonosor, e mandou trazê-lo à Babilônia, com os mais preciosos vasos da casa do Senhor, e pôs a Zedequias, seu irmão, rei sobre Judá e Jerusalém. Tinha Zedequias a idade de 21 anos, quando começou a reinar, e 11 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor seu Deus, nem se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Além disto, também se rebelou contra o rei Nabucodonosor, que o tinha juramentado por Deus. Mas endureceu a sua cerviz, e tanto se obstinou no seu coração, que não se converteu ao Senhor Deus de Israel. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam de mais em mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa do Senhor, que ele tinha santificado em Jerusalém. E o Senhor Deus de seus pais, falou-lhes constantemente por intermédio dos mensageiros, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Eles, porém, zombaram dos mensageiros de Deus, e desprezaram as suas palavras, e mofaram dos seus profetas, até que o furor do Senhor tanto subiu contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Porque fez subir contra eles o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada, na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos decrépitos, a todos entregou na sua mão. E todos os vasos da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou para a Babilônia.
E queimaram a casa de Deus, e derrubaram os muros de Jerusalém, e todos os seus palácios queimaram a fogo, destruindo também todos os seus preciosos vasos. E os que escaparam da espada levou para a Babilônia, e fizeram-se servos dele e de seus filhos, até ao tempo do reino da Pérsia. Para que se cumprisse a palavra do Senhor, pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados, todos os dias da assolação repousou. Até que os 70 anos se cumpriram. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, o Senhor seu Deus seja com ele, e suba.